Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui com um estudo abençoado para a tua vida. E esse estudo é sobre 9 lições de Davi na caverna de Adulão. E aí você pode utilizar as lições desse estudo, essas 9 lições, para você aplicar no seu sermão e pregar na sua igreja. Amém? Segue aí esse estudo logo após a vinheta. Pois bem, amados e queridos irmãos, peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal. Mas antes de você se inscrever, dá uma olhada aí no nosso canal, veja os nossos vídeos mais curtos, mais pequenos. E se você gostar, se inscreva em nosso canal, pois esse canal vai somar no teu ministério, vai somar na tua vida, porque temos muita coisa boa aqui para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 9 lições de Davi na caverna de Adulão. Amém? Irmãos, nós sabemos que Davi passou por um momento difícil, um momento terrível, e aí por causa da perseguição de Saul e também por Davi sentir medo do rei dos filisteus, Aquis, ele se esconde, ele se isola e entra na caverna de Adulão. Então aí acontece algo ali dentro da caverna. Davi entra na caverna de Adulão e é desta passagem, deste episódio, desse fato, que nós vamos tirar essas 9 lições. E esta passagem, amados e queridos irmãos, se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Amém? Então, querido, a primeira lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão, em primeiro lugar, é que a vida do homem e da mulher de Deus nem sempre é cercada de aplauso. Por quê? Olha o que o versículo de número 1 vem nos falar. Então Davi se retirou dali e escapou-se para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ir ter com ele. Então Davi aqui não está no momento de fama, não. Davi aqui não está no momento que é aplaudido quando ele derrota o gigante, não. Davi aqui está sozinho, se escondendo dentro de uma caverna. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que a vida do homem e da mulher de Deus, escolhido de Deus, nem sempre é cercada de aplausos. Existe o momento das provas, das adversidades, o dia mau, ele vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. A segunda lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão, querido, é que mesmo em meio às provações, Deus ainda conta com você. É isso mesmo. A segunda lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão é que mesmo em meio às aflições, às provações, Deus ainda ele conta com você. Olha o que o verso de número 2 vem nos falar. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. Então Davi aqui está passando por um momento difícil, está passando aqui por um momento trabalhoso, mas mesmo em meio a tamanha prova, Deus ainda ali contava com Davi para executar a sua obra. Então nós aprendemos em segundo lugar que mesmo em meio às provações, Deus ainda ele conta com você. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas Deus ainda ele conta contigo. A terceira lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão, queridos, é que um servo que é guiado por Deus, ele é a grande referência para aqueles que querem mudança. É isso mesmo. É a vida do servo que anda guiado por Deus, é a grande referência para aqueles que querem mudança. O verso 2 vem falar que homens que achavam endividado com espírito desgostoso, eles procuram Davi querendo mudar.
Davi, ele era um servo guiado pelo Senhor. Então ali ele foi a referência para aqueles que queriam mudança. Mesmo em meio à prova, ele ainda era a referência. Amém? A quarta lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão é que aqueles que hoje te perseguem, Deus pode trabalhar e futuramente haver uma grande mudança. É isso mesmo. A segunda lição que aprendemos com Davi na caverna de Adulão é que aqueles que hoje te perseguem, Deus pode trabalhar e futuramente haver uma grande mudança. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, aqui no verso de número 1 e todo esse texto, que a família de Davi ali procura Davi na caverna de Adulão. Nós sabemos que Jessé ele não colocou crédito quando Samuel foi ungir ali Davi. Nós sabemos que os irmãos de Davi perseguiam Davi, mas aqui nós vemos esses irmãos de Davi mudados. Nós vemos aqui Jessé indo procurar Davi. Nesse momento que ele estava passando por um processo tão difícil. Então, a quarta lição que nós aprendemos com Davi na caverna de Adulão é que aqueles que hoje te perseguem, Deus pode trabalhar e fazer em suas vidas grande mudança. A quinta lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão é que aqueles que a sociedade não dá nada, Deus pode mudá-los e transformá-los em homens e mulheres de valor. É isso mesmo. Olha o que o verso número 2 vem nos falar. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. Ei, esses homens aqui a sociedade olhava, quem sabe não dava nada. Quando eles foram até para Davi, eles se encontravam endividados, espírito desgostoso, estava passando uma grande prova, mas Davi, através do poder de Deus na sua vida, do Espírito de Deus, ele consegue transformar esses homens, e através, irmão, do discipulado de Davi, esses homens saem dentro dessa caverna aqui como os valentes, homens guerreiros de Davi. Então nós aprendemos, irmão, em quinto lugar, que aqueles que a sociedade não dá nada, Deus pode mudá-los e transformá-los em homens e mulheres de valor, porque foi isso que Deus ele fez na vida de mais ou menos aí uns 400 homens que foram procurar Davi dentro da caverna de Adulão. A sexta lição que nós podemos aprender com Davi dentro da caverna de Adulão é que, mesmo passando por momentos tão difíceis, devemos lutar por a nossa família. É isso mesmo. Mesmo você passando, eu passando por um momento tão difícil, devemos lutar por a nossa família. Por quê? Porque o texto vai falar aqui que Davi ele lutou por a sua família. Olha o que o verso número 3 e 4 vem nos falar. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Então nós vemos aqui Davi, ele se preocupando com a sua família, ou seja, Davi aqui ele vai lutar por a sua família. Então ele estava passando por um processo terrível, ele estava ali passando por grande afronta, grande perseguição, mas Davi ele se preocupa em cuidar da sua família. Então, por mais que você esteja passando por um momento difícil, você tem que se preocupar em cuidar da sua família. A sétima lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão é a seguinte: devemos ter cuidado com o acomodismo, pois este impede de vivermos os planos de Deus para a nossa vida. Devemos ter cuidado com o acomodismo, porque o acomodismo ele impede de nós vivermos os planos de Deus para a nossa vida. Olha o que o versículo de número 5 vem nos falar. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então Davi aqui, querido, ele estava
naquela caverna. E aí o profeta Gade fala assim: Davi, é tempo de você sair daquela caverna, é tempo de você deixar aquele lugar. Você tem que se colocar na posição, porque Deus tem um ministério para você exercer. Deus tem uma missão para você. Então, querido, Davi, ele não podia ficar ali acomodado naquela caverna. Por quê? Porque ele estava algum tempo ali, ninguém tinha ido perseguir ali, tinha ido matar ele ali. Ele podia ficar muito tempo ali e não querer sair dali. Mas aí Deus usa o profeta Gade e fala assim: Davi, você precisa sair daquela caverna. Então nós devemos, querido, em sétimo lugar, nós devemos ter cuidado com o acomodismo, pois este impede de vivermos os planos de Deus para a nossa vida. Eu não sei como é que está o teu estado espiritual, não sei se você está acomodado, mas escute esta palavra para o teu coração. Se levante, Deus tem algo maior para ti. A oitava lição que podemos aprender com Davi na caverna de Adulam é que às vezes achamos que as coisas estão difíceis, quando na verdade tem pessoas piores do que nós. É isso mesmo. Às vezes nós achamos que as coisas estão difíceis, mas muitas das vezes tem pessoas piores do que nós. Por quê? Porque o verso número 2 vai falar o seguinte: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e era com ele os 400 homens. Ou seja, Davi ali estava passando um processo terrível, estava sendo perseguido por Saul, estava com medo de Aquis. Davi ali estava passando um processo terrível, e Davi até ficou um pouco depressivo ali na caverna de Adulam. Mas Davi, ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então o Espírito de Deus trazia consolo sobre a sua vida, enquanto esses 400 homens não tinham o Espírito de Deus e precisavam da ajuda de Davi. Então para de reclamar, querido, para de se maldizer. Às vezes você reclama que as coisas estão ruins, mas às vezes em tua volta tem pessoas com certeza pior do que você. A nona lição que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulam, e a última lição, a nona lição e última, nós podemos aprender o seguinte: por mais que a prova esteja difícil, precisamos seguir a direção de Deus. É isso mesmo. É a nona lição, nós podemos aprender que por mais que a prova esteja difícil, nós precisamos seguir a direção de Deus. O verso 5 vai falar o seguinte: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Quando Davi estava ali na caverna, quem sabe ele estava querendo se acomodar naquela caverna, o profeta Gade fala assim: ó Davi, é até para você sair dessa caverna aí, rapaz. Vá, você saia dessa caverna aí, você precisa sair dessa caverna aí, porque o Senhor tem algo sobrenatural sobre a tua vida, Ele tem algo maior para ti. A Bíblia diz que Davi, ele vai e entra na terra de Judá. Davi, ele sai, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquela caverna. Ou seja, por mais que a prova estivesse difícil, ele precisou seguir a direção de Deus. Ele não pôde ficar para sempre naquela caverna. Então isso aqui, querido, vale para mim e para você. Essa lição é poderosa. Por mais que a prova esteja difícil, você não pode abandonar a missão que o Senhor colocou nas tuas mãos. Você tem que exercer aquilo que Deus te entregou. Essas são, querido, as 9 lições de Davi na caverna de Adulam. Coloca o teu comentário aqui embaixo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não esqueça aí de deixar o seu like no vídeo. E não esqueça também de compartilhar, e vamos alcançar muitas almas para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus muito te abençoe. A paz de Cristo.